A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, pastorado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de adulto, essa lição tão rica, tão boa e tão maravilhosa. A lição de adulto. Antes da gente começar a comentar a lição, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim outras pessoas têm acesso a esse estudo, a essa aula tão maravilhosa que é sobre a palavra de Deus. Tudo aqui é sobre Cristo, o único e soberano Deus. De toda a glória a Ele, toda a honra a Ele, toda a glória. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 3. Número 3, ela tem como tema a natureza da igreja. Esse é o tema da lição número 3. O texto áureo da lição, eu sempre digo que a Bíblia, a lição que a gente vai estudar, ela tem algumas bases. E a primeira base desse estudo da lição que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo número 12, que é o texto áureo da lição, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática nos diz assim: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo número 12, do versículo 12 até ao versículo de número 27. Eu peço que você leia com os seus alunos, porque de suma importância é o que vai dar base ao estudo propriamente dito. Olha só, a lição, eu sempre gosto de comentar sobre isso, essa aula, ela tem 3 objetivos muito importantes, porque quando você conclui cada tópico da lição, ele está respondendo a cada objetivo da lição. São 3 objetivos e 3 tópicos da lição. Então, o primeiro objetivo da lição é esse: destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. O segundo objetivo é apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. O terceiro objetivo nos diz assim: alencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Esses são os 3 objetivos da lição. A introdução, ou parte da introdução, a gente destacou aqui alguns pontos importantes que nós vamos estudar nessa lição, que é a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. Quer dizer, nós vamos estudar sobre a natureza da igreja e deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuína cristã. Então, a gente vai ver o que define uma genuína igreja cristã. Quais são os aspectos que vai definir uma igreja cristã. Veremos que uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional. Ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Vai ver isso ao longo da lição. Explicações melhores sobre esse assunto. Quer dizer, tem uma dimensão local e universal. Ou seja, existe tanto na forma visível como na forma invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, quer dizer, ela é unida. Isto é uma indivídua, pois sem... Ela é uma unidade. Ela é dividida, pois sem unidade. Se não há unidade, se não há igreja una, ela não é uma igreja.
não é caracterizada uma igreja. Então, a igreja que é una, é uma só, unidas, então é uma das características que demonstra que é uma igreja cristã, irmão Diego. Exatamente, irmão Salomão. E assim nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, cujo título é A Natureza da Igreja na sua dimensão confessional. No primeiro ponto, nós vamos ver que ela é fundamentada na palavra. Vamos primeiro explicar um pouco esse título, que remete à realidade que a igreja cristã genuína encontra a confissão da sua fé nas Escrituras Sagradas. E no primeiro ponto nós vamos ver isso, que é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Então, onde reside a última instância ou a maior autoridade acerca das perguntas, comportamento, ética da igreja? A palavra de Deus. Como gostavam de dizer os pioneiros da Assembleia de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Verdade. Né? É onde encontramos resposta para as questões da nossa vida, do nosso tempo e também para o convívio em igreja. No primeiro parágrafo aqui, eu vou ler para os irmãos o que diz o comentarista, porque ele diz que uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, né? Como vemos lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. De modo que isso é muito simbólico, porque é também pela palavra que cremos ser a inerrante revelação da vontade de Deus para a humanidade, que deve estar fundamentada a doutrina da igreja. Isso é muito importante, porque nós estamos fundamentados em Cristo, que é o Verbo. Mas a nossa doutrina também é fundamentada na palavra que veio do Verbo. Nós cremos na sua inspiração inerrante. E o comentarista da lição termina dizendo: a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Eu acho, irmãos, que de todos os nossos telespectadores aqui, eu acho muito difícil que alguém discorde que nós vivemos dias muito difíceis. Muito difíceis. E a apostasia, né? E aí é importante nós pontuarmos que a apostasia não é só aquele irmão que vira as costas para a igreja como um apóstata e deixa o convívio entre nós. Mas uma apostasia que também temos em nossos dias são pessoas que continuam no convívio da igreja, mas distante dos princípios da palavra de Deus. E o que é pior, distantes da transformação do Espírito Santo pela palavra de Deus. Então, essa apostasia é causa, queridos, de enfraquecimento, debilidade espiritual nas igrejas, para que a gente não associe somente a imagem do apóstata àquele que vira as costas e sai do convívio. Nós precisamos de estar atentos nesses últimos dias para nos manter fiéis ao que é revelado nas Escrituras. Não é a minha vontade ou a do irmão Salomão, né, irmão Salomão? Mas a revelada pelas Escrituras que deve conduzir a igreja e nossas vidas individualmente. A gente está vendo sobre o fundamento da palavra de Deus, quer dizer, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. A gente está vendo que a primeira obra ela é fundamentada na palavra de Deus. O irmão Diego acabou de explicar sobre isso. A segunda, que é o segundo ponto, que fala sobre habitada pelo Espírito. É outro fundamento, é outra base que sustenta a verdadeira igreja. Quer dizer, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por Ele. Se não houver essa habitação, se não houver essa capacitação,
ela não é uma igreja genuína de Cristo, de Deus. Ela não é de maneira nenhuma, certo? O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo no seu trabalho de convencimento do pecado, quer dizer, é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do seu pecado. Então, é o que convence, é o principal. É o Espírito Santo que faz a obra de convencimento do pecador da posição no qual ele se encontra, que é pecador, distante de Deus. É o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo a quem produz a obra da regeneração. É o Espírito Santo que nos capacita a produzir frutos dignos de arrependimento. Então não tem como descartar uma igreja que, se ela não for habitada pelo Espírito Santo, se não tiver o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, ela não é uma igreja genuinamente de Cristo. Pode ser de qualquer outro ser, mas do verdadeiro Cristo, o único Deus soberano de todas as coisas, não é, de maneira nenhuma. Olha, quando o evangelista Lucas, ele diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, quer dizer, lá em Atos 16, 14, aí vimos, quer dizer, uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para salvação. O Espírito Santo agiu no coração e convenceu ela do seu pecado. Então, é o Espírito Santo que faz assim. Então, uma igreja que não tem o Espírito Santo, que ele não habita nesse local, cuidado, ela não é uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, meu amigo. Exatamente. E no terceiro ponto nós vamos ver justamente quem faz parte da igreja e anda no Espírito. Quem faz parte da igreja, ele anda no Espírito. Né? Então essa é uma condição, queridos, que nós precisamos estar atentos. Veja, andando ainda nessa vida, nós estamos sujeitos às fraquezas, debilidades, tropeços. Mas existe uma mudança na natureza daquele que foi adotado como filho de Deus. A Bíblia diz que nos foi dado o poder, ou seja, a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. É um problema quando alguém confessa Cristo, mas não crê no seu coração completamente. Então, quem anda no Espírito, por ter feito parte da igreja de Cristo, imediatamente recebeu o Espírito Santo, foi regenerado, agora experimenta uma nova natureza. Pode ser que ainda tropecemos, mas a nossa reação ao pecado é o de correr para os pés da cruz. Veja como o comentarista fala aqui que o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Paulo é quem assevera, queridos, que nós nos revistamos de armadura espiritual. Veja, não dá para ignorar um conselho bíblico. Ao fazer isso, nós vamos estar sujeitos a uma vida raquítica, doente, problemática, sem frutos. Porque o conselho bíblico tem o propósito de nos exortar, edificar para a glória de Deus. Então, se é-nos dito que precisamos ser cheios do Espírito Santo, é também, irmãos, para nós, deve ser para nós uma prioridade. A vida cristã, sem esse direcionamento, é raquítica, problemática, doentia. Mas o Senhor quer para nós uma vida e uma vida com abundância. Em Romanos 8,16 está dito, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, uma doutrina muito negligenciada, queridos, nesses dias é o da adoção. Veja, Paulo é quem diz que temos que ter em nós um espírito que clame dizendo, Abba, Pai. Que reconheça a adoção, porque falamos de regeneração, de justificação e de santificação. Mas há aí também uma doutrina muito importante, profunda, que é o da adoção aqui no meio. Regeneração, justificação, adoção e santificação. Às vezes é por falta desse sentimento que nós não honramos o Pai, que nós não tememos o Pai,
que nós não obedecemos o Pai pela falta desse sentimento e de compreender essa realidade, essa nova realidade da vivência em igreja, que nós fomos, irmão Salomão, adotados por Deus. E nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Isso dá uma nova dimensão, né? Isso dá uma nova dimensão para a obediência, para o temor, para a sujeição, para a humilhação e, mais importante, para o amor entre nós, todos filhos de um mesmo Pai. Então, foi muito importante o comentarista da lição citar, porque essa doutrina passa muito por Romanos 8, 13, 14, 15, 16, e a gente sugere que os irmãos com calma aí também meditem a respeito disso. Amém. Com isso, vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. O primeiro ponto tem como tema local e visível. O nome já diz, né? A gente entende biblicamente, ou lemos biblicamente, que podemos entender que ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Quando a igreja é local e visível, a gente pode ver, pode tocar, pode entrar nas suas portas, adentrar, fazer parte da comunhão com os irmãos. Isso é a igreja local e visível. E os apóstolos, escrevendo nas cartas determinadas, diz assim que as igrejas situadas em diferentes locais. Ele aponta aqui para a igreja em vários locais. Certo? Ele diz aqui, a igreja, lá em Coríntios capítulo 1, versículo 2, aos estrangeiros dispersos no ponto da galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia. A em 1 Pedro fala muito bem sobre isso. Quer dizer, nesse aspecto, vemos que as escrituras, referindo à eclésia, à comunidade de crentes, a gente já viu na lição passada, situada em diferentes locais. Quer dizer, a igreja local e visível, ela é situada em diferentes locais, invisível, e que possa os irmãos adentrar nela, participar do corpo, participar da igreja, ser membro da igreja. Então, essa é a igreja local e visível. Os que querem fazer parte dela têm que aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. E assim que a gente já viu a igreja que é a base como a palavra do Senhor, o Espírito Santo que habita, a gente viu também característica de andar na presença do Senhor ou andar em espírito, e tendo esse local como visível é o que vai determinar a nossa comunhão com o Senhor. Corretamente. E no segundo ponto aí, desse segundo tópico, nós vamos ver as particularidades das igrejas locais. Verdade. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Então, uma coisa que fica muito patente, queridos, era que existia uma diferença abissal entre igrejas já nos dias de Paulo. Não havia, na verdade, igrejas muito similares em termos de, pode-se dizer, de comportamento, de atitudes. Nós vamos ver os Tessalonicenses sendo elogiados pelo seu empenho em abençoar o ministério de Paulo. Os coríntios, por outro lado, são sempre reconhecidos pelos problemas intra-igreja, né, e de relacionamento entre os irmãos, pecado e a forma como lidavam com o pecado. O que isso quer dizer, queridos? Particularidades. Esse aspecto que o comentarista da lição chama a atenção. Mas apesar disso, das dificuldades, dos ajustes necessários, do amadurecimento que acontece, apesar disso tudo, Coríntios, Tessalônica, Gálatas eram igrejas do Senhor, né? E vemos Paulo corrigir umas, elogiar também à medida que corrigia, logo depois também reconhecia aspectos positivos. Mas cada igreja tinha particularidades. A igreja de Éfeso, né,
que chorou tanto a despedida do missionário Paulo e parecia ser reconhecida pelo seu afeto, né? Particularidades. Mas é isso que o comentarista da lição chama a atenção. Apesar das particularidades, nós vemos uma coisa em comum: todas as igrejas edificadas em Cristo Jesus, cuja cabeça é Cristo, e o corpo que, crescendo, vai sendo alimentado para a glória dele. Ele conclui esse segundo tópico falando que um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra, e isso é verdade, né? Então, é preciso haver essa diferenciação. Não há essa homogeneidade nos comportamentos, nas palavras, na ética, nos relacionamentos, mas uma coisa precisa ser homogênea: a presença do Espírito Santo de Deus. Pode ser que uma igreja tenha condições financeiras mais elevadas, outras sejam mais simples, mas de maneira nenhuma existe a acepção de pessoas. Algumas congregações podem ser compostas por membros mais elevados em termos acadêmicos, né? Mais rebuscados nas palavras, outras mais simples, mais queridos. Não há acepção de pessoas. Na verdade, nós vemos que existiu uma igreja que foi repreendida e orientada, que com o dinheiro dela, que se achava rica, mas na verdade era pobre e miserável, que na verdade deveria comprar para si vestes brancas. O que isso nos diz? Existe uma coisa que, apesar das particularidades, precisa ser preservada: a ação do Espírito Santo de Deus, a comunhão entre os santos e a noção de que somos membros de uma cabeça só, que é Cristo Jesus. O terceiro ponto tem como tema universal e invisível. A gente viu no primeiro ponto que foi o local e visível. A gente viu agora as particularidades das igrejas. E agora o terceiro é universal e invisível. Para entender melhor a visível, fica mais fácil de entender, porque ela é local e visível. Assim como existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Lembrando que a gente não está falando aqui da igreja, tal igreja, o nome universal. Não é essa. Aquela universal que todo mundo conhece. A que todo mundo conhece. Não é essa que o autor da lição ou a Bíblia se refere. Porque nem sempre é fácil de se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Quer dizer, assim, a igreja universal e invisível, olha só a diferença. Ela é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória. Lá em Hebreus, capítulo número 12, versículo 23, nos diz assim, Hebreus 12, 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quer dizer, não é só a igreja local e visível, mas está contando também com os que já estão na glória. A igreja universal, a que se refere aqui, universal e invisível, está composta tanto pelos que estão vivos, mas também os que morreram em Cristo Jesus. Por quê, professor? Por quê? Porque quando Cristo vier buscar a igreja, vai se encontrar aqui a noiva juntamente com os que foram arrebatados e formar uma única noiva de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então diz assim a lição, quer dizer, não se limita somente à dimensão terrena. Aqui é importante diferenciar a igreja de denominação. Olha só, igreja e denominação. É importante dar essa diferença e entender muito, muito bem. Numa cidade, por exemplo, ela pode haver várias denominações, contudo, somente
há uma igreja. Quer dizer, a igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias. Olha só, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Aleluia. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela não se acaba. Aleluia. Então, convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja de Cristo. Nem todo grupo, certo? Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagoga de Satanás. Onde você encontra isso? Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim a lição: entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Só aí já passou um pente fino, uma peneira muito fina, e poucos ficou em cima ali. Porque quando mostra que tem que andar em fidelidade a Cristo e às Escrituras, pouquíssimo ficou. Passou um bocado. Porque não tem essa característica de fidelidade e comunhão a Cristo. Então, olhe bem para que a igreja, qual a igreja que você vai participar. Tem que ter essas qualidades. Aí você sabe qual é a igreja correta a participar, a se fazer membro da igreja, irmão Diego. Exatamente. E no terceiro ponto nós vamos ver a igreja na sua dimensão comunitária. Primeiro ponto desse tópico é a igreja é una. Se até aqui vimos aspectos da igreja, agora nós passamos a olhar para o teor, a essência da igreja, condições da sua comunhão. Muitas pessoas não entendem a profundidade e a necessidade de comunhão. Pode-se dizer que sem comunhão entre os irmãos não há igreja do Senhor. Perceba, queridos, que é muito sério. Para dar a dimensão da seriedade disso, é que João diz que aquele que não ama o seu irmão é tido como um homicida. Para que a gente entenda, compreenda a profundidade da gravidade que é a ausência de comunhão na igreja. Perceba, o brasileiro às vezes tem uma dificuldade de lidar com esse princípio bíblico e espiritual, porque ele confunde muito, irmão Salomão, afinidade com comunhão. Você não precisa ter afinidade com todos os irmãos da igreja, mas é preciso sim que você ame a todos igualmente. Ora, se o próprio Jesus tinha 3 discípulos mais próximos de si, um deles era o único que deitava, pelo menos segundo o que nos é revelado, que deitava a cabeça ao seio de Jesus. Um só era o que era próximo a esse ponto, mas Jesus amava igualmente a todos, sem nenhuma acepção. Então, sem coinonia, sem comunhão, não há igreja do Senhor. Ora, porque somos membros de um mesmo corpo. E essa é a passagem que lemos na leitura bíblica em classe. Por isso, não é sem razão. E nós vamos se repetir aqui 1 Coríntios 12:12. Né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. É nesse mesmo texto que Paulo diz, mas o corpo não pode ser só olho ou só ouvido, também não pode ser que a orelha queira ser olho e nem o olho queira ser ouvido. Deus chamou cada um para exercer particularmente o seu ministério. E Paulo ainda dá aí a entender um mistério de o porquê Deus faz assim, honrando membros que aos nossos olhos não tem tanta honra, né?
e colocando em posição não tão elevada membros que nós achamos que deveria ser honrado. Essa é a presciência e a glória de Deus revelada na comunhão que precisa existir. A igreja é una. Irmão Salomão. Amém. Dando sequência aqui no segundo ponto da lição, do terceiro tópico, diz assim, a unidade na igreja. Ele dá uma continuidade de que o irmão dele está falando aqui, sobre a igreja é una. Então, a unidade da igreja. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, aos Filipos, podemos dizer assim, Filipenses capítulo 2, versículo 2, ele retrata ou mostra como essa unidade que a igreja tem que ter. Esquecida muito nos dias de hoje. As pessoas estão criando em si redomas dentro da igreja, participam dos cultos, mas vem, senta, não cumprimenta ninguém, quer dizer, ele acha que vai existir um céu só para ele. Os dias de hoje é assim. Mas Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Qual é? Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha só, como ele dá aqui um sentido de igualdade. Mesmo. Quer dizer, completai o meu gozo, para que sintais e sentir o mesmo. Sentir o quê? Tendo o mesmo amor que eu tenho para com o meu próximo, ele ter para comigo também. O mesmo ânimo é quando alguém está do seu lado e você vê que ele não está tão animado, está um pouco cabisbaixo, e você chega com ajuda, você fala com a pessoa, você chama ele para que ele sinta o mesmo ânimo, participando das mesmas dores, do mesmo sofrimento. Por isso que a Bíblia diz, ri com que ri, ou chora com os que choram. Então, sentir o mesmo ânimo, sentir a mesma coisa. Então, é isso que Paulo está chamando aos que estão na igreja de Filipos, a sentir esse mesmo amor. Quer dizer, esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade, e da mesma forma cada crente deve buscar isso. Cada crente deve buscar, não só um, mas cada um deve buscar essa união, esse amor que está se acabando. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos esfriarão. Então, devemos cultivar essa unidade na igreja, não é isso, Rodrigo? Correto, isso mesmo. É essencial, né? Parte essencial. Da essência da igreja. É essencial no mais profundo sentido da palavra. E no terceiro ponto, nós vamos ver diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Veja, o capítulo 17 fala disso, né? Eu e o Pai somos um, e para que todos sejam um. Fala dessa unidade, queridos, não é difícil entender o porquê isso é aprazível a Deus. Não é difícil se nós meditarmos a respeito. Por que que Deus não abre mão desse desejo de que sejamos um, irmão Salomão? É verdade. É muito fácil, porque nós somos seus filhos. Imagine a alegria de um pai em reunir uma mesa com bilhões e bilhões de filhos. E que nessa mesa esses bilhões de filhos vivem harmoniosamente, com amor inefável uns pelos outros, incompreensível, porque é espiritual. É uma união feita em Cristo Jesus. Perceba, olhando por essa ótica, nos ajuda a entender. Imagine um pai que, ao contrário, olha para uma mesa com seus muitos filhos e encontra discussões,
filhos que não se suportam, que não se amam, que se rejeitam, que traem, que mentem uns aos outros, que não são sinceros. Quão grande seria a tristeza desse pai. Os irmãos entendem, por isso que Deus não abre mão da comunhão entre os irmãos, e o seu desejo é que sejamos um, para que sejamos uma unidade. Agora, é claro que vai haver diferenças na língua da Igreja Universal, porque a Igreja Universal não está só no Brasil, né, irmão? Vai haver diferenças culturais, mas na igreja local, né, é preciso que essa comunhão seja cultivada, preservada profundamente. É preciso que nós entendamos que Deus não negocia esse princípio, porque Ele é um Pai justo. E se somos seus filhos, nós nos amamos também uns aos outros. Se nós nos referimos a 1 João, capítulo 5, vamos entender que a natureza de alguém que foi regenerado é inclinada para o amor ao próximo. E assim nós sabemos que somos filhos de Deus. Então, se há dificuldade, irmãos, de amar algum irmão que tem um posicionamento um pouco diferente, ou fala de uma forma um pouco diferente, se comporta de uma forma que, aos seus olhos, né, um pouco diferente, é o mais extrovertido, o mais introvertido, né? Existem essas diferenças, mas, queridos, é preciso saber que, apesar das diferenças, Deus não abre mão que haja comunhão. Podem não ter afinidade profunda, como uma família muito grande, né, irmão Salomão? Às vezes uns irmãos têm mais afinidade entre si. Tudo bem, desde que a comunhão seja perfeita, que o amor entre os irmãos seja perfeito. Então, os teólogos chamam isso de unidade de essência, apesar das diferenças, como numa família grande, de comportamento, de personalidade, isso às vezes aproxima e afasta, né, as pessoas naturalmente. Apesar disso, é preciso haver essa unidade de essência, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Ele conclui dizendo, somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim, somos uma em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. E aí eu concluo dizendo, está com dificuldade, irmão Salomão, de amar alguém? Eu descobri um segredo. Ore por essa pessoa. É o remédio, queridos. Às vezes somos magoados e a cura para essa mágoa é orar com amor pelo seu irmão. Olha, não precisa ser mais do que 2 doses desse remédio. Já vai estar curado, amando perfeitamente como irmãos em Cristo. Então, um segredo para amar aquele irmão que magoou é perdoá-lo e orar por ele sinceramente. Papai do céu fica muito feliz com isso. E essa mágoa vai embora e a união é promovida. Muitas igrejas, queridos, têm sofrido profundamente por falta de perdão, por falta de união entre os seus membros. Que isso, queridos, não seja um problema nas nossas congregações. A conclusão da lição, destaquei aqui alguns pontos muito importantes. A gente viu sobre a natureza da igreja. E viu cada detalhe disso aí, o que é a natureza da igreja. Então, a gente viu também que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estiver presente nela. É impossível. Se não tiver essas características, devemos nos afastar dela, porque não é a igreja de Cristo, não é a igreja dos salvos. E destacamos que a igreja local deve estar fundamentada na palavra. É um que mostra se realmente é a igreja certa, a igreja correta. Ela deve estar fundamentada na palavra.
habitada pelo Espírito Santo de Deus. A gente viu na lição muito bem sobre isso. A igreja também, a gente viu que ela existe tanto local como universalmente. Quer dizer, ela não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço. Glória a Deus, aleluia. Ela não está aqui presa ao tempo e ao espaço. Ela existe para a eternidade. Isso é a igreja de Cristo, a igreja que Cristo vem buscar a sua igreja. Ela existe eternamente. É a noiva de Cristo. Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha ficado no seu coração e venha trazer transformação de vida para você. Que você possa procurar uma igreja mais próxima da sua casa e você possa participar desse corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. Amém? Já te agradeço pela sua audiência, por participar dessa aula e já te peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. E já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.